Olá pessoal, olha eu aqui de volta mais uma vez às nossas aulas de Centro de Treinamento Bíblico Online da Igreja Batista Oásis. Estamos com saudade de você. Eu espero que você tenha aí participado, né, das últimas aulas, do último módulo, né, que é Educação Financeira e a Bíblia, ministrada por Douglas, né? E hoje a gente vai iniciar uma nova temporada, um novo módulo, né? Eu tinha falado já para vocês, já tinha feito a propaganda antes de terminar, né, o primeiro, que eu iria voltar com os menores parte 2. E como prometido, estou aqui para poder caminhar junto com vocês e trabalhar, né, algumas concepções e conhecimentos e aprendizados sobre esses livros tão aí especiais e importantes, né, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Eu queria só relembrar vocês que o nosso critério para tratar sobre os profetas menores é o seguinte: por que menores dos menores? Primeiro que tem que ser, ele tem que fazer parte dos profetas menores, tá bom? Os livros. E segundo é que os livros eles têm que ter até 4 capítulos. Então, quando a gente faz uma seleção desses livros, né, que tem até 4 capítulos, a gente vai chegar à conclusão de que nós temos 8 livros. Então a gente já falou, né, no mês de abril sobre 4 profetas menores do Antigo Testamento. Eu queria relembrar vocês aqui, né, trazendo aí uma lembrança do que a gente viu, né? Aí eu trago aí. A gente trabalhou o livro de Joel, e aqui tem um símbolo que representa o tema do livro de Joel, né, a praga dos gafanhotos. Depois a gente falou sobre o livro de Obadias, trabalhando aí o conflito entre os Edonitas, né, e Israel. Depois a gente falou sobre Jonas, né, o profeta Jonas, o profeta Fujão. E depois a gente falou sobre o livro de Naum. Então foi uma experiência muito boa, foi muito legal a gente poder ter, né, esse conhecimento sobre esses livros. E eu quero agradecer pela participação de vocês, né, pelos estudos, né? Alguém falou para mim que se juntava com um grupo e em casa assistia às aulas na televisão e estudava junto, né? E tem realmente ajudado muitas pessoas, tem abençoado, eu fico muito feliz com isso, né? E quero dizer para vocês que eu também tenho aprendido muito, né, nos estudos desse livro, ao relembrar, né, esses livros tão especiais da palavra de Deus. Então aí, né, te convido então para a gente trabalhar, né, essa nova temporada, a segunda temporada, que é muito melhor do que as séries da Netflix, que é dos profetas menores, os menores, os menores. Vamos lá? Bem, pessoal, então a gente está aí, né, parte 2 dos menores menores, e hoje a gente vai falar, né, sobre um profeta que talvez passe despercebido nas suas leituras, mas é um cara muito especial também, e eu queria trazer ele ao nosso aí conhecimento. E vamos falar sobre Abacuque, né, a nossa jornada durante esse mês, esses 4 domingos, é falar sobre Abacuque, depois nós temos Sofonias, Ageu e Malaquia. Então são esses 4 profetas menores e vamos trabalhar durante esse período. E eu quero já instigar você a estar envolvido, a participar, a assistir. Se não dá para assistir na sexta-feira à noite, não tem problema. Assiste durante a semana, assiste em outro momento. Se possível, pega a tua Bíblia, né, para você poder ver os textos. Pega um papel para anotar. Isso aí vai ajudar melhor na compreensão de vocês. E, acima de tudo, compartilha isso para os teus grupos pequenos, compartilha para os teus amigos, para as pessoas que talvez queria saber mais sobre os profetas menores, porque lê e não entende. Então aqui há uma possibilidade delas terem uma compreensão melhor sobre esses livros, porque a gente trabalha, né, o contexto geral, trazendo aí, então, uma claridade melhor, né, sobre o sentido de cada livro dos profetas menores. Tá bom? Vamos adiante com Abacuque? Ok, nós começamos então, como sempre, com uma introdução. Eu quero trazer uma introdução do livro de Abacuque. O livro de Abacuque tem 3 capítulos,
E antes de falar sobre introdução, eu quero dizer para vocês, gente, que essa parte de introdução, onde a gente vê autoria, contexto histórico, data, né, eu acho que essa parte é mais importante, né, do que a própria leitura explanativa que a gente faz do livro, que também é minha intenção a gente ler o livro aqui nessa aula. Mas essa parte aqui é muito importante, porque quando a gente tem uma compreensão da introdução, do contexto geral, a gente consegue ler o livro de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, eu trago aqui sempre umas frases para vocês que têm a ver com a síntese do que a gente vai falar. Então, a gente começa aqui dizendo que Abacuque é um profeta em crise com a mensagem profética, né? A gente sabe que o profeta Jonas ele teve uma crise com a missão que Deus deu para ele, e Abacuque ele vai ficar em crise com a mensagem que ele recebeu para passar para o povo. Ele fica ele fica numa crise tremenda e o livro é baseado nisso. Então a gente começa aí falando sobre o autor, o nome é Abacuque, e no hebraico, gente, Abacuque é isso aqui, ó. É um abraço, né? No hebraico, Abacuque é aquilo que a gente mais espera durante essa pandemia, que é abraçar as pessoas, né? Então eu gostaria de desejar um Abacuque para cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui na aula do CTB. Então, um Abacuque forte no seu coração, em nome de Jesus. Então, Abacuque significa abraço. Pouco se sabe sobre o autor, né? Assim como muitos profetas menores, porque, gente, se você for estudar bem direitinho, né, sobre os profetas, você vai perceber que, na verdade, os profetas são a última instância de Deus para trazer mensagem para o povo. Porque Deus espera que isso aconteça da parte de quem? Da parte dos juízes, né? Além de juízes, nós temos os reis que são responsáveis de guiar o povo no caminho do Senhor. Além dos reis, nós temos também os sacerdotes, né, que têm essa função ainda muito mais, né, de ensinar a palavra, de trazer de volta, de repreender o pecado. Mas quando todos esses líderes principais eles não cumprem a sua função, então Deus acaba chamando algumas pessoas para profetizar em nome deles. E normalmente essas pessoas, esses profetas, são pessoas anônimas, são pessoas desconhecidas. Por exemplo, Amós. Amós, ele é um profeta, mas se você for ver a história de Amós, você vai ver que Amós ele era um boiadeiro. Ele era um cara que morava lá no interior, não tinha nada a ver com a capital, não tinha nada a ver com Jerusalém. E Amós é chamado por Deus, olha, vai lá em Jerusalém e profetiza contra ela, porque ninguém quer ouvir a minha voz, nem os sacerdotes, nem o rei, nem os juízes. Então, muitas vezes acontece isso, né? Os profetas são pessoas que são chamadas por Deus, muitas vezes elas não querem, mas são chamadas por Deus e elas fazem, muitas delas são anônimos. Então, por exemplo, Abacuque, não se sabe muito sobre ele. A palavra Abacuque vai aparecer apenas no capítulo 1, versículo 1 do seu livro, e também no capítulo 3, versículo 1 do livro de Abacuque, apenas isso. Então, não sabemos nada então sobre a sua linhagem, né? Não sabemos nada sobre o seu pai, que normalmente os textos vêm, né, falando o nome e o nome do pai da pessoa, né? Apenas a gente sabe que Abacuque foi um profeta do reino de Judá, que é o reino do sul, né? Lembrando mais uma vez que nessa época, né, a Palestina, Israel, era dividida em dois reinos, reino do norte e reino do sul. A gente vai ver que o reino do norte aqui já tinha sido sitiado, destruído pelo Império Assírio, e agora só estava o reino do sul, né? E esse profeta surge exatamente nesse contexto aí. Então, alguns teólogos têm sugerido também que Abacuque ele fosse um levita, ele fazia parte da tribo de Levi. Né? Por que eles chegam a essa conclusão? Porque quando a gente vai ler o capítulo 3, né, que é o último capítulo do livro de Abacuque, a gente vai ver que o capítulo 3 é uma espécie de salmo. É uma oração salmodiada do profeta. E no final do capítulo, no final do livro, Abacuque ele vai recomendar esse salmo ao mestre, né? Deixa eu ler aqui. Ele vai recomendar ao mestre de música para que esse salmo fosse cantado no templo, nos cultos. Então, alguns teólogos especulam que Abacuque ele era um levita, fazia parte aí da tribo de Levi e já trabalhava para Deus, né, no templo, ok? Então aqui são informações preliminares
né, que nós temos sobre o personagem principal, sobre o autor do livro de Abacuque, o profeta menor. Ah, então, vamos falar sobre a data, né? A data do livro de Abacuque. É mais fácil a gente entender a data desse livro por conta de algumas coisas. Então, assim, aqui eu começo aqui dizendo que quando Abacuque ele se levanta para profetizar, o reino do norte, ou seja, Israel, lá de cima, né, já tinha sido destruído pelos assírios, como falei para vocês, há cerca de 120 anos, né? Então, há 120 anos, os assírios invadiram Israel, né? O reino do norte destruiu. Deus impediu que os assírios destruíssem o reino do sul, lembra disso? Né? Então, o reino do sul fica só contemplando aquilo ali, fica apavorado, mas ainda não é destruído, né? Então, o reino de Israel foi levado cativo, destruído, já fazia 120 anos quando aparece Abacuque. E Abacuque aparece agora no reino do sul para dizer, olha, aquilo que o reino de Israel, o reino do norte fazia, vocês estão fazendo a mesma coisa. E vocês também vão experimentar o castigo de Deus. Então, outra informação é que o seu livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão da Babilônia. A gente sabe que o reino de Judá, reino do sul, foi invadido pela Babilônia. Então, o profeta vai profetizar exatamente essa invasão, ou seja, então significa que o livro foi escrito aí um pouco antes, provavelmente por volta do ano 600 antes de Cristo. Então, Abacuque, ele viveu no século 6 a.C. e presenciou, então, tanto a reforma espiritual feita pelo rei Josias, o rei Josias, que é o rei de Judá, rei do sul, ele foi um rei, né, que conseguiu fazer uma reforma espiritual muito importante no reino de Judá. Né? O reino de Judá estava entregue à idolatria, entregue ao pecado, e esse rei, quando assume, ele diz assim, não, vamos voltar para o Senhor, vamos restaurar o nosso culto, vamos restaurar a nossa comunhão com Deus. E ele faz ali uma reforma que traz um avivamento. E Abacuque, ele presenciou esse avivamento, né, provocado pelo rei Josias, mas também a gente vai ver que 30 anos depois dessa restauração, dessa reforma espiritual, a gente vai ver que o povo novamente estava em decadência espiritual, em decadência moral. A gente vai ver isso no livro. Né? E muito provavelmente Abacuque também experimentou e viu essas duas realidades, né? A reforma espiritual feita por Josias e a decadência moral e espiritual trazida pelos reis Joacás, Joaquim e Zedequias, né? Então ele vê essas duas realidades, ele está ali e ele está desesperado com o que estava acontecendo. Então, a gente indica que o profeta Abacuque ele foi, então, contemporâneo dos profetas Jeremias e o profeta Sofonias, que são os profetas que vão avisar a nação de Judá sobre a invasão da Babilônia, sobre a mão de Deus que estava pesando contra eles, e que provavelmente eles iriam ser destruídos logo, logo. Então esses profetas se levantam para dizer para o povo, se arrependam, busque ao Senhor, senão algo de terrível irá acontecer. E de fato, algo de terrível aconteceu e foi muito lamentável, ok? Então a gente coloca aí a data desse livro aí por volta aí, né, de 600 antes de Cristo. Não dá para a gente ter uma precisão, né? Existem várias datas parecidas, mas vamos colocar aí arredondar, né, nessa data aí de 600 antes de Cristo, tá bom? Então, agora o contexto histórico, como eu falei, muito importante a gente compreender o contexto histórico para a gente poder entrar no livro de Abacuque. Né? A gente vai ver que Abacuque ele vive numa época em que o reino de Judá tinha se desviado do caminho do Senhor. A gente viu isso, era muito comum, né? Principalmente no reino de Israel, o reino do norte, os reis serem maus. Muitos reis que surgiram, a maioria deles foram maus, abandonaram a Deus, se tornaram idólatras, feiticeiros, né? Eu já falei já aqui que alguns reis fizeram parceria com a Síria, inclusive adorando o deus Moloque, né? Mas no reino de Judá, né, alguns reis eram bons, mas também a maioria dos reis eram maus. Né? E Abacuque vive no período de um rei que era mau e que tinha se desviado do caminho do Senhor e levado o povo também a se desviar do caminho do Senhor. Né? O povo estava vivendo
numa iniquidade terrível, né? Então, no cenário político, então, a gente vai ver, né, que, claro, o reino de Judá, o reino do sul, ele não está isolado. Ele vive no local onde existe um contexto político. Ele vive no local, né, onde existem outros reinos, outros impérios, né, inclusive a Palestina, ela está localizada exatamente num local estratégico, né, e no meio de vários impérios que vão surgir, né, como, por exemplo, o Império do Egito, né, o Império da Síria, que a gente viu, o Império da Babilônia, o Império Grego. Então, ela fica ali no local estratégico e, por conta disso, ela acaba sofrendo muito, né, com esses crescimentos desses impérios que vão querer cobrar impostos, que vão querer invadir, etc, etc. Porém, Deus ele promete que se o povo ficar firme com ele, se o povo obedecer a ele, né, Deus vai livrar esse povo, né, desses impérios. Porém, a gente sabe que isso não aconteceu porque o povo resolveu se desviar de Deus. Então, no cenário político, o que acontece? A Babilônia já estava, né, se levantando como principal e maior império da época. A Babilônia estava se expandindo, estava guerreando, né? A Babilônia já tinha destruído, inclusive, o Império Assírio, né? A Babilônia foi usada por Deus para trazer castigo contra o Império Assírio e contra a capital do Império, que era Nínive. Foi esse império aqui que foi usado por Deus, né? A gente vai ver também que a Babilônia ela fica tão forte que ela vai também sobrepujar o Egito, vai destruir também o Egito, o Império Egito, e vai ser ali o principal império daquela época. Então, Deus vai usar exatamente esse império que está em ascensão para castigar quem? O seu próprio povo, né? E isso é revelado, então, ao profeta Abacuque, e nessa revelação, o profeta Abacuque ele fica em crise tremenda. A gente vai ver, né, como é que isso acontece. Então, a gente vai ver depois então, que a Babilônia ela vai invadir o reino de Judá, né, em três ondas diferentes. A Babilônia não veio de repente e disse, olha, acabou, destrói tudo. Não, ela veio devagar. Ela veio em três ondas, né? E nessas ondas ela vinha, conquistava, destruía algumas coisas, levavam pessoas cativas até a Babilônia. E foi exatamente nessas ondas aí, provavelmente na primeira ou na segunda, que, por exemplo, Daniel foi levado. Daniel e alguns príncipes principais de Judá foi levado cativo, né, até a Babilônia. Então a Babilônia vem em ondas de invasão. Ela veio a primeira vez em 605, invade, né? E ela deixa ali o reino de Judá refém dela, né? Tendo que fazer aquilo que ela queria, né? Aí depois ele vem numa outra invasão em 597, né? E leva mais pessoas cativas, mata mais pessoas. E por fim, em 586 a.C., é a terceira invasão, onde a cidade de Jerusalém, e o reino de Judá é completamente destruído, né? O templo é destruído, várias pessoas são mortas. É exatamente aqui nesse momento que a gente vai ver, por exemplo, o livro de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias. É Jeremias lamentando, andando pela destruição da cidade e lamentando por quê? Porque o povo não deu ouvido à voz de Deus, continuaram no seu pecado e por conta disso, o povo de Deus, né? A nação de Judá, a cidade de Jerusalém foi severamente castigada pelo Império Babilônico, que era instrumento e foi instrumento de Deus para essa disciplina. Ok? Então, isso aqui é muito importante a gente poder entender esse contexto. Então, algumas mensagens e temas, né, e lições do livro, coloquei aqui alguns aqui, existe muito mais que você pode depois pesquisar e procurar. Então, nós temos aí, né, o tema principal do livro é o justo viverá pela fé, que é o capítulo 2, versículo 4, ele vai trazer essa informação, e esse tema é muito discutido no livro de Abacuque, e também é um texto e é uma afirmação que vai ser abordada no Novo Testamento, principalmente por Paulo, que vai trabalhar a questão da fé em Jesus, né, a salvação de Jesus por meio da fé, que o justo vive pela fé em Cristo Jesus, né? Mas tem outros temas, como por exemplo, a gente vai ver a soberania de Deus sobre as nações. Deus é soberano e Deus comanda todas as nações, ele está, né, sobre todas as coisas e todas as nações.
A gente também vai ver o tema sobre o juízo de Deus, né? Sobre o seu povo rebelde. Deus castiga sim o seu povo, Deus castiga sim os seus filhos. A gente vai ver outro tema, por exemplo, Deus é bom e justo, mesmo quando envia sofrimento, né? Então, é também um tema muito discutido sobre essa questão, né? Se existe sofrimento, né? E Deus permite, será que Deus de fato é bom? Então, tem esse tema que é discutido entre os teólogos, né? Que é um termo usado na teologia, que é teodiceia, que é o conflito entre o bem e o mal. Como é que um Deus justo, bom, permite que coisas ruins aconteçam, permite que a dor aconteça, o sofrimento aconteça. E outro tema aí é a justiça de Deus tarda, mas ela não falha, né? É no tempo dele, a gente vai ver isso, que Abacuque, ele quer que Deus faça justiça, né, no tempo dele, mas Deus diz assim, olha, calma aí, né, eu sou justo e eu tenho o meu tempo. Então, a minha justiça, ela pode até tardar aos olhos humanos, mas ela não vai falhar. Então, tenha paciência e espere em mim. Então, são temas aí que a gente pode ver no livro e lições no livro de Abacuque. Ok, então a gente começa aí, né, no contexto e experimentando o texto do livro de Abacuque, né? Então, o capítulo 1 vai do 1 ao 17, e a gente vai ver aí, eu não sei qual o título que tem na sua Bíblia, mas aqui eu coloquei aqui, né? Um profeta cheio de queixas e questionamentos, né? Abacuque está irritado, e Abacuque está estressado, e ele está reclamando o tempo todo, e ele vai expressar essa reclamação numa oração a Deus, onde ele vai fazer várias perguntas, várias queixas e várias reclamações, né? Então vamos aqui iniciar o texto lendo esse capítulo. O livro começa assim, ó: advertência revelada ao profeta Abacuque. A palavra aqui, advertência, no hebraico, também traz o sentido de um peso. É como se Abacuque tivesse recebido uma palavra que fosse pesada demais para ele, né? É uma advertência, é uma sentença, é um peso forte que vem contra ele em forma de uma mensagem para ele passar para o povo. Aí Abacuque, ele começa então a falar: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Olha aí o profeta se queixando de Deus, reclamando com Deus, se colocando numa posição talvez aí de igualdade com Deus. E ele começa assim: até quando, Senhor? Até quando, né, eu vou clamar pelo Senhor, né, e o Senhor não me escuta? E ele continua: até quando gritarei a ti violência, violência, sem que traga salvação, né? Abacuque está olhando o povo vivendo numa iniquidade terrível, numa violência terrível. Ele está clamando a Deus: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, está tendo violência. Senhor, estão matando os órfãos, as mulheres estão morrendo, as pessoas estão matando sem nenhum tipo de pudor. E por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não age? E ele continua a sua queixa, por exemplo, no versículo 3: por que me fazes ver a justiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Olha o cenário que Abacuque ele tem nos seus olhos. Talvez a gente pense no momento de hoje, no contexto de hoje, a gente está vendo isso. E aqui a gente vê que como se Deus estivesse incomodando Abacuque a olhar. Abacuque, olhe, veja a injustiça, contemple a maldade. O profeta ele tem que se inquietar. Ele tem que se incomodar, ele tem que internalizar essa indignação para poder ser usado por Deus. E Deus faz com que o profeta contemple isso. E isso é tão terrível para o profeta Abacuque que ele não gostaria de ver o que ele estava vendo. Ele está num processo de agonia aqui, de aflição muito grande e questionando a Deus. Então veja ainda a situação como piora a situação do povo aqui. Ele diz assim, o versículo 4: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Olha, se existia alguma lei para o povo de Judá, e provavelmente tem, claro que tem, que era a lei dos 10 mandamentos e as outras leis, né, escrita por Moisés, a lei não estava servindo de nada. Não existia lei nesse momento. Né? É como, por exemplo, um soldado que vai para uma guerra em uma cidade, num país estrangeiro, e quando ele chega lá, ele vai ver que lá não existe nenhum tipo de lei que possa dizer o que é certo e o que é errado.
As pessoas fazem todas as coisas que acham que tem que fazer sem nenhum pudor, sem nenhum critério, né? Mesmo que para alguns seja algo muito maldoso, mas as pessoas fazem porque não existe lei. Quando não tem lei, o povo se corrompe, o povo faz coisas terríveis. E isso estava acontecendo na nação de Judá, né? A justiça estava enfraquecida, né? A justiça não prevalece, não existia lei, e ele diz: os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Né? A queixa de Abacuque aqui é muito parecida com a queixa do salmista, quando ele diz assim: olha, por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? É exatamente isso. Abacuque estava vendo ali pessoas boas sofrendo por conta da iniquidade dos ímpios. E esses ímpios que ele está falando aqui é o seu próprio povo, tá bom? São pessoas que faziam parte da nação de Judá, do Reino do Sul, né? E o povo estava sofrendo, né? O ímpio estava prosperando na sua maldade, na sua malícia, em tudo, e os justos estavam sofrendo por conta de tudo isso. E versículo 5. Olhem as nações, né? O versículo 5, então, é a resposta de Deus para Abacuque, né? E é muito interessante como é que Deus responde a essas queixas aqui de Abacuque, né? Olha só o que é que Deus vai dizer, e é algo muito inusitado, né? E eu trago até uma frase aqui, essa frase aqui, ó. Quando as coisas esquentam, Deus vai e põe mais pimenta. É exatamente isso que vai acontecer. Se o que Abacuque está dizendo aqui para Deus é: Deus, as coisas estão muito quentes aqui. Deus, beleza, vou colocar mais pimenta. E dá malagueta. Olha o que é que Deus diz: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Então Deus está dizendo: olha, eu vou fazer algo em relação a vocês que as pessoas não vão acreditar. De repente Abacuque pensou: opa, vai vir coisa boa de Deus aí então. Né? Deus está dizendo: olha as nações e vejam e pasmam porque eu vou dizer para você. E Abacuque deve ter pensado: opa, agora Deus vai dizer o que é que vai fazer, agora Deus vai resolver o meu problema. Né? Mas olha o que é que Deus diz para Abacuque, uma resposta completamente inusitada que vai trazer crise para o profeta. Deus vai dizer assim: estou trazendo os babilônios, em algumas versões os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha o cenário que Deus está dizendo que vai trazer. Esse império, a Babilônia, que faz exatamente isso, né? E Deus vai continuar, então, no processo de explicação de quem é esse império, fazendo com que essa explicação se torne cada vez mais pior, né? Mais terrível de se ouvir. Ele vai dizer aqui, ó, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Não existe lei de Israel para esse povo. Ele mesmo tem a sua própria lei e a sua justiça. Se para você a verdade é justiça, para ele não é. Se para você preservar a vida é lei, para eles é o contrário. Então é esse povo que eu estou trazendo. Olha o que Deus está dizendo. Né? O retrato do terror vai se aumentando cada vez mais. Aí Deus vai colocar ainda mais pavor, dizendo: seus cavalos são mais velozes que leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Olha, né, a explicação poética, ilustrativa e alegórica que Deus está trazendo em relação a esse povo da Babilônia que estava surgindo e chegando em marcha contra a nação de Judá. Então, aí Deus continua: todos vêm prontos para a violência. Não tem um que seja covarde, não tem um que traga a paz. Todos vêm com violência. Suas hordas avançam como vento do deserto e fazem tanto prisioneiros como a areia da praia. Olha o esplendor e o tamanho desse império, né?
Olha como esse império é terrível e como é bem equipado, né? E como é bem capacitado em tudo, né? Aí Deus continua dizendo: esse povo, a Babilônia, menosprezam os reis e zombam dos governadores. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Olha só, lembra que foi a Babilônia que destruiu a cidade de Nínive, a cidade imponente? Então, Deus está dizendo aqui que esse império aqui, eles quando invadem os outros impérios, eles têm o costume de fazer rampa para poder passar pelo muro. Então, imagina a quantidade de soldados capazes de fazer rampa de terra, pegar várias terras e colocar até essas terras se tornar uma rampa que faça com que o exército invada as cidades por cima das suas próprias muralhas. Olha só, e quando eles entram nas muralhas, quando eles entram nas cidades, eles pegam os governadores, eles pegam os príncipes e eles zombam deles, eles riem deles, eles fazem chacotas deles. E essa é a explicação de Deus, né? Essa é a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Versículo 11. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Olha aí, o Deus da Babilônia são eles mesmos, são os músculos deles, eles são narcisistas. Né? Eles adoram eles mesmos, né? E a potência deles, a força deles, a astúcia deles. Né? Então a gente vai ver aqui, eu trago aqui um versículo, né? Aqui uma frase, né? A resposta de Deus nem sempre são agradáveis. Às vezes a gente ora a Deus por alguma coisa acontecer, e às vezes a resposta de Deus é dizer, olha, vai piorar, as coisas vão piorar. Quantos de nós não oramos no ano de 2020 para a pandemia cessar, para Deus trazer cura, para chegar logo vacina, e a gente poder ficar livre de tudo isso, e quando chega 2021, qual é a resposta de Deus? As coisas vão piorar. Aguenta firme aí que as coisas vão piorar. Então, às vezes, a resposta de Deus não é sempre agradável. Às vezes, a resposta de Deus não é nem sempre positiva. Às vezes, a resposta de Deus é, olha, coisas piores vão acontecer, porém, se preparem. Se preparem. Né? Então, a vara de Deus é a resposta para o profeta. Né? Abacuque, se você está se queixando contra meu povo, e você tem razão, e eu estou olhando isso. Né? Agora, deixa eu te responder. Eu vou castigar esse povo. Diga a eles que se preparem, que eu vou usar a vara contra eles. Né? Então, essa é a resposta de Deus para Abacuque. E a gente vai ver, então, a partir do versículo 12, a segunda queixa de Abacuque contra Deus, em relação a Deus. Né? Abacuque vai mais uma vez falar com Deus, ele vai, né, se queixar com Deus, e na verdade Abacuque aqui ele vai se colocar como uma pessoa que quer ensinar a Deus o que ele deve fazer e alertar Deus de que Deus, o Senhor está planejando algo, mas talvez o Senhor não está pensando direitinho o que o Senhor está fazendo. O Senhor pensou na resposta que o Senhor acabou de me dar? É isso mesmo que o Senhor está querendo fazer? Eu não acredito, Senhor. Então veja o que Abacuque começa a falar para Deus. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu morrerás? Né? Ou seja, Senhor, o Senhor tem promessa para esse povo. O Senhor prometeu a Davi que a sua descendência não morrerá. Então, o Senhor é de eternidade a eternidade. Se esse povo morrer, é como se o Senhor também estivesse morrendo, porque o Senhor deu a tua palavra. Né? Então, o Senhor é santo, o Senhor não morrerás. Então, o Senhor não pode fazer isso. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Como é que o Senhor, Deus, faz isso com o seu próprio povo, trazendo essa nação para executar o seu próprio juízo? Aí Abacuque vai dizer então no versículo 13, Senhor, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Senhor, eu estou em crise, eu não estou entendendo, Senhor. Eu aprendi muita coisa sobre o Senhor e agora estou em crise porque eu aprendi que os seus olhos são puros, eu aprendi que o Senhor não tolera o mal, eu aprendi que o Senhor não tolera a maldade. Então, eu não estou entendendo por que o Senhor agora vai usar perversos para castigar os justos.
entre aspas, né? Porque a nação de Judá não era tão justa assim. Essa indagação de Abacuque, e Abacuque se coloca aí como, né, uma prepotência diante de Deus. E Abacuque vai continuar: por que, Senhor, ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Ímpios aqui, ele está se referindo à nação da Babilônia, tá bom? Abacuque já tinha noção de quem era a Babilônia, eles já sabiam sobre a Babilônia. A Babilônia já estava crescendo, então ele está dizendo assim: Senhor, como é que o Senhor vai usar pessoas mais para poder castigar justos, né? Então essa é uma crise tremenda de Abacuque com Deus, inclusive é uma crise teológica, né? Que é a crise da teodiceia, né? Como é que um Deus bom e justo permite que coisas maus aconteçam com pessoas boas, com pessoas justas? E esse aqui é o diálogo de crise, e Abacuque está se queixando com Deus, e é muito interessante o que ele está fazendo aqui. E eu trago aqui, né, aqui uma frase dizendo aqui, ó, é mais ou menos assim. Essa parte aqui da oração dessa queixa de Abacuque é assim, ó: Deus, senta aqui que eu quero te ensinar. Senhor, o Senhor precisa rever aqui a cartilha de quem é o Senhor, de quem é Deus. Então o Senhor tem que agir assim, Senhor. O Senhor tem que tratar assim, o Senhor tem que falar assim. O Senhor não pode fazer isso aqui, está dizendo aqui na sua cartilha. Como é que o Senhor está dizendo algo e agora quer fazer outra coisa? Eu aprendi assim, né? Então, por isso que eu digo que Abacuque, ele é um profeta em crise com a mensagem recebida, né? E Abacuque, ele senta, então, né, no lugar do professor e ele coloca Deus para ser seu aluno. E Abacuque, ele quer ensinar Deus algo, né, porque ele está em crise, ele não está entendendo o que está acontecendo. Aí, versículo 14, ele continua: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém, né? O inimigo puxa todos com anzóis, espalha-os em sua rede e nela os arrasta. Estão alegres, então alegra-se e exulta. Aqui está falando sobre a Babilônia, tá bom? A Babilônia é como esse inimigo que lança a rede no mar das nações e arrasta todo mundo para dentro da sua rede, e ela fica se alegrando, se exultando do seu poder, né? E por essa razão, ele, né, ou seja, a Babilônia, e alguns teólogos têm dito o seguinte, que esse ele aqui, e algumas referências, tanto de Abacuque como de Deus, ele está se referindo ao próprio imperador da Babilônia, Nabucodonosor, né? E por essa razão, ele, ou seja, a Babilônia, ou o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta de iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Senhor, esse povo é um povo idólatra. Senhor, esse povo é um povo que adora Marduk, que é o deus da Babilônia. E isso vai acontecer? O Senhor vai deixar isso mesmo acontecer? O Senhor vai deixar, de fato, eles entrarem, invadirem, não só a nossa nação, mas várias, e pescar gente como peixe sem norte, e oferecer sacrifício pelas suas vitórias ao Deus Marduk? É isso mesmo que o Senhor vai acontecer, que o Senhor vai fazer, Deus? Então, Abacuque aqui está em crise. Está em crise tremenda, e a gente vai, então, para o capítulo 2, que é a resposta de Deus, ok? No capítulo 2, o profeta, então, ele vai começar dizendo que o profeta vai dizer o seguinte, Abacuque: Senhor, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, ele não está acreditando. Abacuque, ele está, né, Abacuque, ele está agindo como o profeta Jonas, né? Que Deus livra a nação de Nínive e ele senta no local esperando Deus repensar naquilo que ele fez. E Abacuque está dizendo aqui: olha, Senhor, eu vou sentar aqui, né, no posto de sentinela, e eu vou esperar o Senhor refazer aí as suas informações
e me trazer uma resposta correta, porque essa resposta não era não era essa resposta que eu estava querendo, né? Eu quero que o Senhor me dê uma resposta sobre as minhas queixas. Eu estou sofrendo, estou vendo a nação de Judá sofrer, né? Os ímpios estão vivendo na sua maldade e eu não quero ver essa conversa. Eu não quero ver essa resposta que o Senhor está trazendo para mim. Esse negócio de Babilônia, o Império dos Caldeus, trazer e vir sobre nós, esse negócio aí não existe, tá bom? Então, refaça aí as suas decisões e me dê uma resposta, né? Então a gente vai ver então no versículo 2 em diante a resposta de Deus para Abacuque novamente, né? É a segunda, né, a resposta de Deus para Abacuque. Eu trago aqui essa frase aqui, ó. Abacuque, já que estás sentado, toma nota do que eu vou falar, né? É como Deus está dizendo, Abacuque, já que tu estás sentado aí num posto de sentinela, então senta aí mesmo, né? Agora pega o caderno e anota o que eu vou falar para você, tá bom? Porque você não entendeu muito bem, né, os meus propósitos e meus planos. E muitas vezes você não vai entender. Então deixa eu começar dizendo o seguinte, Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, né? Aqui o primeiro versículo que você viu como base para a criação dos outdoors, né? Escrever a visão em tábuas para que quem passar possa ler. Então, o pessoal do marketing pegou isso aí para fazer e criar os outdoors. Abacuque, senta aí, toma nota, né? Escreva claramente a visão que eu vou passar para você, né? Em tábuas para que você possa ler facilmente, todo mundo possa ler, né? Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: olha, os meus planos, os meus propósitos, a minha profecia é para o futuro, tá bom? Isso não vai acontecer agora, é para o futuro. Então anota aí, porque ela avisa o futuro e ela não vai falhar. A minha justiça, o meu juízo, ele pode tardar, mas ela não falha, né? Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, Abacuque, senta aí, tenha paciência, espere em mim, no que eu vou fazer. Escreva então, ó ímpio, estás envaidecido. Aqui então Deus ele vai trazer uma palavra sobre a nação da Babilônia, né? Deus vai falar, né, de forma específica sobre esse império, sobre o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, e o que ele vai fazer com ela, né? É interessante que Deus, ao mesmo tempo que Deus usa a nação da Babilônia para poder trazer juízo contra seu povo, Deus também vai dizer a essa nação que ela também será castigada pela maldade que ela pratica e pela maldade que ela faz com as outras pessoas, com as outras nações. Então Deus diz o seguinte: escreva, o ímpio está envaidecido. Aqui, se o ímpio, alguns teólogos, como eu falei, indica que Deus está falando para o rei Nabucodonosor, né? É uma referência a ele. Ele está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Aqui está o texto, o versículo, né, que é usado no Novo Testamento, falando sobre, né, a fé, a salvação pela fé, né? Então, o justo viverá pela sua fé ou fidelidade, né? Assim como aconteceu lá com Noé, que creu e foi salvo, né? Abraão, que creu e foi salvo, mas eles não só creram, eles viveram também na fidelidade, né? Versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. É referência de Deus aqui à Babilônia, tá bom? Deus está falando sobre a Babilônia. E ele está dizendo assim: anota o que eu vou fazer com esse povo aí. Anota aí. Todos estes povos, um dia, rirão dele como canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? A gente vai perceber aqui que Deus ele vai trazer 5 ais contra a nação da Babilônia, né? 5 advertências do que vai acontecer com ela, né? Então, primeiro aqui
Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Versículo 7. Não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer, agora você se tornará vítima deles. Deus está dizendo, aquilo que você está fazendo com as nações, Babilônia, roubando, extorquindo, isso também vai acontecer com você lá na frente. E isso é profecia minha, isso é palavra minha. Continuando, né, a gente vê aqui, então, eu trouxe aqui brincando, né? Ai, 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 Babilônia, olha o que vai acontecer com você, né? Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Olha que o verbo está no futuro, uma profecia que vai acontecer. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então isso vai voltar contra você, Babilônia. Aí depois vem o segundo ai. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. É. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Babilônia, império babilônico, tudo que vocês fizeram, todo mal, todo lucro desonesto, injusto, né? Tudo isso está aí na sua casa, que é bonita, que é bem delicada. Então, a sua própria casa, as madeiras das vigas estão clamando contra você, clamando contra o que você praticou, que tudo que tem aí é fruto de lucro desonesto, de saqueamento de outros povos. E a ruína, a sua ruína será exatamente assim. Outros povos que vai invadir você e também vai saquear você. O terceiro ai, versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai de você, Babilônia, que tem aumentado o seu império na base do sangue das nações alheias. Ai de você! Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aqui é uma profecia que não só mostra a realidade do que vai acontecer com a nação da Babilônia, que quando isso acontecer, quando esse juízo vir contra ela, né, a glória do Senhor será manifesta, mas também é uma profecia para a vinda de Jesus, quando, né, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Todos vão ver Jesus voltando, né, e a glória de Deus vai se encher, né, como o mar, né, encher no mar. Aí nós temos aqui o quarto ai, versículo 15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Ai, 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 Babilônia. Versículo 16, beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também. Expõe-se, a taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A taça da ira de Deus será dada a essa nação ímpia. No momento certo, ela será castigada por Deus. Violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com as matanças que você fez. Matanças de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Olha que interessante aqui que Deus ele não se preocupa só com a maldade que se faz ao homem, mas também com a maldade que se faz aos animais.
né? A gente já viu isso já lá em Jonas também, né? Deus ele tem uma compreensão aqui ecológica, uma compreensão de que tudo pertence a Ele e toda a maldade que é feita tanto a homens quanto a animais, contra a sua criação, né? Ele contempla isso. Versículo 18, de que vale uma imagem feita por um escultor? Deus agora vai enfatizar a idolatria desse povo ímpio, né? A idolatria desses bárbaros babilônicos. E ele questiona de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Lembra lá do livro de Daniel que Nabucodonosor ele constrói uma estátua gigante feita de metal, feita de ouro, feita de ferro, e todos tinham que adorar a essa estátua. E agora Deus vai trazer um ai, o quinto ai, o último ai, é contra a idolatria desse povo que faz escultura para si, que não fala, que não ouve, que não responde. Ai daquele que diz à madeira, então desperte, ou a pedra sem vida acorde, poderá então o ídolo dar orientações? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Na verdade, a Babilônia, elas fazem deuses para poder respaldar a sua maldade. Mas, na verdade, esses deuses o próprio reflexo do desejo deles de querer fazer maldade. Porém, Deus termina o capítulo aqui dizendo o seguinte, versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo. E esse Senhor é poderoso, esse Senhor, ele ouve, ele vê, ele se relaciona, ele tem compaixão, ele é justo, ele é santo. Então, por conta disso, diante dele, fica em silêncio toda a terra. Abacuque, diante de mim, fique em silêncio e me espere. Espere o momento certo. E depois, quando o meu castigo vier contra a nação da Babilônia e contra todas as nações que se voltaram contra mim, contra meu povo e que praticaram a maldade e a iniquidade, e meu juízo chegar, então todos ficarão em silêncio diante de mim, do meu poder, da minha majestade, do meu juízo. É isso aqui que Deus está dizendo aqui para o profeta Abacuque, com essa expressão tão linda. De alguma forma que isso vai trabalhar no coração do profeta, vai restaurar o profeta, vai fazer com que o profeta repense a sua teologia de Deus, né, a sua compreensão de Deus, e que Deus é justo, Deus é santo, e ele age no momento certo. Às vezes, Deus ele joga no fogo a vara que usou para disciplinar os outros. Da mesma forma que Deus usou a Síria para castigar a nação de Israel, e depois Deus destrói a nação da Síria, também agora Deus vai usar a nação da Babilônia para castigar seu povo. Mas depois Deus ele vai, né, castigar, né, ele vai quebrar, né, a própria vara que usa e usou para castigar o seu povo. Então a gente começa o capítulo 3, e o capítulo 3 de Abacuque é uma oração, né? É uma oração de quem foi tratado por Deus, é uma oração de quem foi trabalhado por Deus, é uma oração de quem foi curtido por Deus no vinagre ali, né, no fogo. Então, é a resposta de Abacuque a Deus. É a sua segunda oração, sua terceira oração, e é uma oração feita de um salmo, né, uma oração cantada, onde Abacuque ele vai dizer quem é Deus, vai trazer à memória os feitos de Deus, que Deus fez na história, de como Deus atuou. E aí, Abacuque ele vai dizer aqui, oração do profeta, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus ele veio a Temã, então veja que ele vai relembrar alguns feitos de Deus. Deus veio a Temã, o santo veio do Monte Parã, sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios planejavam, lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Praga ia diante dele, aqui referência lá ao Egito, lá Moisés, Faraó,
praga ia diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Esse é o nosso Deus, Senhor. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas da tenda de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que tua fúria, transbordou quando cavalgaste e com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo entrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante dos lampejos das tuas lanças reluzentes. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteastes as nações. É um louvor de Abacuque ao Deus tremendo. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu nos desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas, e atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar como maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Aqui, quando nós entendemos que Deus é Deus, nossas orações viram salmos. É exatamente isso que está acontecendo com Abacuque. Ele entendeu que Deus é Deus, independente das coisas, e a sua oração agora não é mais queixa, não é mais reclamação, não é mais indagação, mas são salmos de louvor, de exultação e de agradecimento. Versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Parece que Abacuque, quando escuta a visão que Deus está dando para ele, e Abacuque está escrevendo essa visão no tábua, Abacuque entra num estado de unção, ele é ministrado por Deus, pelo Espírito Santo, e quando ele escuta aquilo, ele vai dizer que o íntimo dele estremeceu, ele vai dizer que os lábios tremeram, os ossos deles desfaleceram. É um processo aqui de experiência profunda com Deus, ao ponto dele chegar à conclusão e dizer assim: estou tranquilo, Senhor, agora. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou me calar. Eu esperarei no Senhor o dia da desgraça que virá sobre mim e sobre o meu povo. O Senhor é justo e o Senhor faz como o Senhor quer. E depois ele termina o livro com os capítulos finais, que são os capítulos mais conhecidos, mais lindos do livro de Abacuque, onde ele vai dizer que ainda que muitas coisas ruins aconteçam, ainda que exultarei no Senhor. Ele vai dizer, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona e não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, mesmo que a nação de Judá perca toda a sua economia, perca todo o seu alimento, aquilo que nos faz sobreviver, mesmo que isso aconteça, Senhor. Ainda assim, ainda que isso aconteça, eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem uma promessa para o descendente de Davi, e o Senhor não vai destruir a tua nação, o teu povo escolhido. Eu sei que o Senhor salvará os remanescentes, porque é a partir dos remanescentes que virá o grande Messias. Versículo 19, o Senhor, ó soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os servos. E ele termina
uma recomendação, né? Ele diz que faz-me andar em lugares altos. E uma recomendação para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda, né? Abacuque, ele faz essa oração linda, salmodiada, né? E ele recomenda que essa oração, esse salmo, cante no templo diante das pessoas pelos levitas. E aqui eu termino dizendo que Abacuque compreende a sua posição e a posição de Deus. Deus está muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente se questiona. E Abacuque, ele chega a essa conclusão, que é exatamente a frase da música que a gente conhece, quando diz: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Senhor, independente do que o Senhor vai fazer, eu aprendi a te adorar. Eu sei quem tu és. E eu não sou fiel ao Senhor pelo que o Senhor faz. Eu sou fiel ao Senhor pelo que o Senhor é. Então, se é para trazer juízo, traga juízo, porque mesmo assim continuarei exultando ao meu Deus, que é o Deus da minha salvação. Amém, queridos? Assim termina o livro e a gente vai agora para um momento de reflexão. Algumas lições e aplicações do livro de Abacuque. A primeira é: o mundo não está lançado à própria sorte. Deus está no controle de tudo e sempre será justo. Às vezes a gente pensa assim: poxa, tem tanta maldade no mundo, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas matando outra, crianças nascendo doentes, essa pandemia. Onde é que está Deus disso tudo? Gente, Deus está em todos os lugares, Deus não perdeu o controle, Deus é justo. Porém, Deus, ele tem um tempo dele. Deus, ele não abandonou o mundo à própria sorte. Deus, ele está agindo, ele vai agir. E outra, lembre-se, existem coisas boas acontecendo no mundo, e essas coisas boas é provocada por Deus. Apesar de que às vezes as coisas ruins também é provocada por Deus, mas Deus está no controle de tudo. Precisamos entender isso, e o livro de Abacuque nos ensina isso. Outra coisa, se Deus é bom e justo, por que ele permite tanto mal no mundo? Né? Que é a questão da teodiceia aqui, né? Se Deus é bom e justo, por que coisas ruins acontecem com as pessoas? A gente precisa entender que Deus, ele não usa o mau pecado. O mau pecado ele não vai usar, mas Deus vai usar o mal, que é aquilo que traz dor, que traz sofrimento para nós. Isso é usado por Deus, a Bíblia fala sobre isso. E o fato de Deus usar o mal, né, como mecanismo pedagógico, isso não faz de Deus menos justo, menos santo. Ele é justo, ele é santo. E ele vai fazer aquilo que ele quer, mesmo que a gente não venha a compreender. Então, eu quero deixar essa pergunta aqui para você refletir. Por que coisas boas acontecem, né, a pessoas justas? Né? Onde é que está Deus nisso? Se Deus é bom e justo, por que ele permite que isso aconteça? Então, reflete sobre isso e trabalha algumas coisas com Deus em relação a isso, como o Abacuque fez também. Okay? Outra coisa, quando foi a última vez que você teve uma DR com Deus? Que você se sente na liberdade de questionar Deus? O que é interessante, Abacuque, ele traz queixas a Deus, ele bate de frente com Deus, e Deus não repreende Abacuque. Pelo contrário, Deus, ele deixa Abacuque falar, e Deus responde, e Deus trabalha o coração de Abacuque. Né? Então, qual foi a última vez que você teve um DR com Deus? Quando ela estava na UTI, internada, quase perto de morrer, eu tive muitas queixas com Deus, tive muita DR com Deus, questionei Deus, briguei com Deus, gritei com Deus. E, gente, depois de tudo que aconteceu, eu pude ver Deus de forma diferente. Deus trabalhou no meu coração, tratou minha vida, assim como tratou a vida de Abacuque, né, de uma forma muito especial. Então você tem essa liberdade de chegar diante de Deus com questionamentos para que você possa ser trabalhado por Deus. Sabe que Deus permite que isso aconteça. Outra coisa, o justo viverá pela fé. O que isso tem a ver com você e Jesus? Tem tudo a ver, né? Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Nós somos salvos, né, pela fé, né? Aquele que crê é acreditado justiça. Porém, o texto de Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé, e outras versões o justo viverá pela sua fidelidade. Porque a fé, ela não é morta. A fé, ela é prática, ela é viva, ela é ativa, né? Então, nós somos salvos pela fé em Cristo, isso não vem de nós, mas a gente vive na fidelidade como resposta a essa fé em Jesus. Então, para pensar também sobre isso, né? Sobre essa questão, né, entre você, a sua fé, a sua salvação e Jesus. Outra coisa, Abacuque não entendia muito bem o que Deus estava fazendo, mas decidiu ter fé e esperar no Senhor. Você consegue fazer o mesmo? Né? Você está em crise, você está com alguma dificuldade? Né? Eu acho que
No ano passado, na pandemia, a gente orou para as coisas acabarem e ainda não acabou, né? Então, muitas vezes a gente não entende o que é que Deus está fazendo, mas o que Abacuque nos ensina aqui é o seguinte, olha, espere no Senhor, né? Como Deus fala para Abacuque, silêncio, toda a terra ficará em silêncio, fique em silêncio, espere o meu momento, eu sou justo, eu sou fiel. Eu tenho o momento certo, o meu momento não é o seu, os meus instrumentos não é o seu, os meus planos não é o seu. Então espere o momento certo e tenha fé em mim. E espere em mim. E por último aí, você seria capaz de citar o capítulo 3, versículo 17, 19, diante de uma calamidade sem precedente na sua vida? Porque, gente, na teoria é muito fácil a gente ler e dizer assim, não, eu falaria na teoria, mas na prática não é bem assim. Né? Então, a minha oração e o que Abacuque nos ensina aqui é que a gente precisa ser trabalhado por Deus para que em momentos de calamidades sem precedente nas nossas vidas, a gente seja capaz de declarar aquilo que Abacuque declarou aqui no seu livro, mesmo não florescendo a figueira, né? Mesmo não tendo uvas, mesmo não tendo azeitonas, né? Mesmo assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? A minha oração é que isso seja uma realidade, uma prática na sua vida, e são essas lições que esse livro especial traz para mim e traz para você. Amém? Queria orar por você, né? Pedir perdão pelo tempo que já passou, né? Ultrapassamos, mas eu queria agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado por esse tempo especial, que eu possa abençoar cada um de nós e nos ajude, Deus, a colocar em prática as lições que a gente vê nesse livro tão especial de Abacuque. Deus, que a tua glória possa resplandecer nas nossas vidas e que a nossa fé, nossa confiança, nossa esperança esteja no Senhor, naquilo que o Senhor é e não naquilo que o Senhor faz para conosco. Deus, ajuda a gente, Deus, esperar no Senhor no momento de crise e poder exultar o teu santo nome no momento certo e em toda a nossa vida. Deus, que essa exultação possa estar, né, transbordando nas nossas bocas. Obrigado pela vida de cada um aqui, obrigado pela vida daqueles que têm nos acompanhado e continua ministrando nosso coração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Próxima sexta-feira estaremos de volta, então, com o nosso próximo profeta menor, né, que é um profeta que gosta de tocar uma sanfona. Já é uma dica para você, não é? Ok? Então, Deus abençoe. Forte beijo no seu coração, em nome de Jesus.